Marcelo Debona. Boa tarde, 1h02. Estamos chegando nesse domingo 9 de agosto, domingo de Dia dos Pais, com Sala de Domingo, o debate dos domingos da Gaúcha, o debate que reúne nosso time de profissionais de Gaúcha ZH, para projetarmos muita coisa que vem pela frente nesse domingo. Destacarmos, é claro, e analisarmos a vitória do Inter ontem contra o Coritiba pelo Brasileirão, na abertura do campeonato. Hoje tem a estreia do Grêmio contra o Fluminense. À tarde tem esse que é apontado como grande jogo da rodada entre Flamengo e Atlético Mineiro. Conheça meu médico online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Dia dos Pais Calçados Pegada. Apresentei o seu paizão com estilo e conforto. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Conosco também Steel, com você no campo e no jardim. São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Bom, eu vou apresentar em seguida todos os nossos participantes do programa. E quero cumprimentar a todos os papais mais uma vez, neste domingo de Dia dos Pais, a todos aqueles que são pais e a todos aqueles que exercem o papel de pai, o que também é muito importante e também recebe a nossa homenagem. Bom, Leonardo Acosta, feliz Dia dos Pais, seja bem-vindo ao Sala de Domingo. Tudo bem, Leonardo? Para nós, tudo bem, Debona? Um grande domingo, que já teve um grande domingo Sport Show, né, para abrir a programação esportiva da Gaúcha, e com 2 grandes jogos, teremos muitos assuntos para essa tarde no Sala de Domingo. Pois é, já fez tu és apontado como um dos principais assadores e mais competentes do nosso time. Hoje teve preparo ou em função do trabalho foi algo mais apertado hoje aí, hein, Leonardo? Não, mais apertado. Hoje a coisa teve que ser simplificada para o café mais tarde. E a gente deixa para fazer o... Não pode passar batido. Então marca uma outra data para o Dia dos Pais. Não tem problema nenhum, tudo é desculpa para a gente fazer um churrasco. Boa. Simon Bianchini, bem-vindo ao Sala de Domingo. Tudo bem, Simon? Tudo certo, Debona. Um feliz Dia dos Pais mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. Rafael Gomes, como é que tá essa liderança? Tudo bem, Rafael? Tudo certo, honrado em dividir o microfone da Gaúcha com alguns dos pais desta rádio, como Marcelo Debona e Leonardo Acosta. Então deixo o meu feliz Dia dos Pais aos 2 colegas e, claro, a todos os ouvintes da nossa rádio. Já quero cumprimentar outros 2 papais que também estarão no nosso debate, Gustavo Manhago e Rafael Collin. O Marcos Guilherme deve ser titular no time do Inter, Rafael Gomes? Essa é uma das dúvidas, Marcelo Debona. Ele é um dos jogadores mais desgastados por ser um dos mais utilizados depois da parada do futebol por conta da pandemia do coronavírus. Além disso, a gente está vendo alguns atletas serem poupados momentaneamente, jogo a jogo do Inter. Ontem foi o caso de Bosquilha e Thiago Galhardo, que inclusive entraram no segundo tempo. Com mais uma boa atuação do Galhardo e com a possibilidade da recuperação do Bosquilha também, eu acredito que o Marcos Guilherme também, pelas críticas que vem recebendo, o técnico Eduardo Cudê mostra que está sim atento a isso, está sim dando chances. O Lindoso, por mais que o Musto tenha sentido algumas dores, está ganhando algumas chances. Assim é com o Praxedes também, se aproveitando da situação do desgaste do Bosquilha. Então eu acredito que o Marcos Guilherme é um dos atletas que pode ser poupado para a partida contra o Santos na próxima quinta. Leonardo Acosta, Simon Bianchini, há uma contestação no Musto que não jogou ontem, no Moisés que jogou ontem, que até teve alguns lampejos no primeiro tempo, mas ainda lhe falta qualidade de chegada, de cruzamento, de passe, e o Marcos Guilherme parece que entrou nesse time, hein, de contestação.
Sobre o Moisés, até eu estava fazendo o embarque do Inter na última sexta-feira e nas informações que eu colhi junto a pessoas do Internacional, se o Wendel estivesse à disposição por já ter sido experimentado, ter entendido bem a própria metodologia do técnico Eduardo Cudê, ele poderia ter entrado como titular ontem contra o Curitiba. Mas o Wendel, até revelado pelo próprio técnico Eduardo Cudê, ele está se recuperando de uma fascite plantar. Essa é a informação, pelo menos, divulgada pelo Internacional. E com isso, ele não pode hoje ficar à disposição e entrar no time. Então acho que a manutenção do Moisés vai muito mais nessa linha, de não ter outro jogador experimentado. Ah, mas tem o Leonardo Borges. Ele ainda não fez a estreia como profissional, não sabe ainda. Imagina já colocá-lo num Grenal, como foi na última quarta-feira, ou então num jogo de extrema pressão, como foi o de ontem, contra o Curitiba. Acho que o Moisés ontem até teve uma atuação um pouco melhor, mas para mim ainda não é um jogador com essa possibilidade de ser titular absoluto do Internacional. Tá bem longe disso, mas é uma boa opção e claro, aos poucos ele vai evoluindo, entendendo mais ainda como é que trabalha esse técnico argentino do Inter. Rafael Aurélio Collin, tudo bem, Collin? Boa tarde. Tudo bem, Debona. Boa tarde a ti, aos demais colegas e um feliz Dia dos Pais a todos. A ti também. Parabéns, Rafael Collin. Nós abrimos o programa tratando sobre o jogo do Inter, a vitória de 1-0. O que ficou de bom dessa estreia, Collin? O que ainda precisa ser aprimorado? O torcedor ainda segue muito na bronca com algumas questões, algumas peças do time. E vi que tu te manifestou também pelo Twitter ontem, especialmente sobre o lateral Moisés. Sobre o Moisés eu já vou chegar lá. Mas sobre o desempenho do Internacional, foi um jogo assim em que ficou mais próximo do 0-0 do que de um 2-0, por exemplo, para o Inter. Não foi uma ampla superioridade, foi um jogo parelho contra um Curitiba fraco, limitado, e diante disso, por ter sido um jogo parelho, evidentemente o Inter mostrou ainda vários problemas. O Inter tem muito a evoluir se quiser brigar forte aí no Campeonato Brasileiro. O que eu gostei do Praxedes ali no meio de campo articulando, com personalidade, com a técnica que a gente já sabia que ele tem, que ele tinha desenvolvido isso, mostrado isso, né, na Taça São Paulo. Falta ali alguém para articular no meio de campo, também nesse esquema do Eduardo Cudê. Não adianta ficar só acionando os laterais espetados, porque esses laterais são limitados e eles devolvem a bola para a zaga, e muitas vezes a zaga devolve para o Marcelo Lomba e fica uma saída de bola bem chata do Inter. Então o Praxedes ajudou a articular. Bom, e o que prova que o Inter realmente deixou a desejar, apesar da vitória. Uma coisa é o resultado, 1-0, 3 pontos, há muito tempo que o Inter não iniciava com vitória, beleza, excelente. Mas outra coisa é o desempenho, e é o desempenho que eu tô criticando. Bom, e o que prova então que o Inter não foi bem é que o Thiago Galhardo, que entrou no meio do segundo tempo em diante, para mim ele acabou sendo o melhor do jogo. Apesar do Praxedes ter ido bem, o Thiago Galhardo foi mais objetivo e foi decisivo, porque ele deu a assistência pro gol do Paulo Guerreiro numa excelente jogada que ele fez pelo lado esquerdo, um passe para trás muito inteligente, e também ajudou a prender mais a bola no ataque, deu mais dinamismo pro ataque do Internacional, e eu achei o Thiago Galhardo o melhor em campo. E para completar sobre o Moisés, poxa, eu acho o Moisés assim com uma dificuldade enorme para driblar. Eu acho que eu nunca vi o Moisés driblar. Posso até estar exagerando, deve ter driblado um que outro jogador do interior, no gauchão. Mas quero ver ele driblar mais. Se os laterais são a opção de jogo do Inter muitas vezes, ele tem que driblar mais. E ele é grandalhão, ele não tem agilidade, ele bota até a bola na frente quando tenta driblar, mas aí a zaga, o lateral, o adversário tira. Enfim, ele teve dificuldade até mesmo de domínio de bola. Muitas vezes essa bola não é bem dominada por ele, são coisas básicas assim, drible, domínio de bola e muitos passes para trás, né? Então eu acho que o Moisés,
O problema do Inter é que não tem, assim, muito lateral, não tem lateral de total qualidade. Mas, para mim, Moisés não pode ser titular do Internacional. Deixa eu só dar uma notícia importante aqui, 1h12, o Goiás, adversário do São Paulo hoje pelo Brasileirão, informa que recebeu hoje pela manhã os resultados dos testes para a Covid-19 feitos na sexta-feira. 10 dos 26 examinados testaram positivo. Segundo o Goiás, uma primeira bateria de testes foi realizada na quinta-feira e invalidada por uma falha no laboratório que foi escolhido pela CBF. Os testes foram refeitos na sexta e o resultado não saiu 24 horas antes do jogo, como pede o protocolo, mas sim hoje pela manhã. Dos 26 testados do Goiás, 23 são jogadores. E dos 10 contaminados, 8 seriam titulares para a partida contra o São Paulo. Devido aos casos de Covid descobertos a menos de 24 horas da partida, a diretoria do Goiás vai pedir à CBF o adiamento do confronto com o São Paulo. Esse é um dos riscos do retorno do futebol. Agora, chama a atenção a quantidade de gente que testou positivo e a quantidade de jogadores titulares nesse time do Goiás. Gustavo Manhago, bem-vindo ao Sala, boa tarde. Boa tarde, Debona, boa tarde, amigos. Feliz Dia dos Pais mais uma vez para todos que nos acompanham. A CBF tem que ter o bom senso, né? A CBF tem que imediatamente adiar esse jogo, né? A gente sabe que houve esse contratempo aí dos exames não terem ficado prontos como manda o protocolo 24 horas antes, ficaram apenas hoje pela manhã, justamente por ter havido um problema no laboratório inicialmente credenciado pela CBF, mas de qualquer forma é um índice alto e que afeta diretamente um time na disputa de uma partida de campeonato brasileiro. Então, se outras partidas foram adiadas por finais de campeonatos estaduais, nada mais justo que nós tenhamos esse adiamento hoje por ter acontecido esse problema do resultado só sair no dia do jogo. Então, acho que tem um componente diferente aí que vai fazer com que a CBF, com bom senso, transfira esse jogo para a mesma data que nós tivermos os jogos que vão acontecer entre Botafogo e Bahia, que era para ter sido ontem, o jogo entre o Palmeiras e o Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense. Tem que haver realmente este adiamento. Goiás o estado de Goiás está vivendo uma situação peculiar neste momento. O Atlético Goianiense, nos testes realizados no início da semana, também teve 5 jogadores considerados positivos aí para a Covid-19. Agora o Goiás com 8, né, com 10 infectados, sendo 8 do time titular. São os únicos casos, pelo menos neste momento, dos 20 times que estão aí na disputa do Campeonato Brasileiro. O bom senso pede que o jogo seja adiado. A CBF vai ter bom senso? Isso é que é difícil acreditar. Debona, diga, Leonardo. Tem uma questão envolvendo o Goiás, né? E, aliás, esse vai ser um grande problema ao longo do Campeonato Brasileiro, o encaixe de datas. O Goiás já terá um jogo alterado que é justamente contra o Grêmio, no final de semana da final do Campeonato Gaúcho. Estava marcado para o dia 30, Grêmio e Goiás na Arena. Ou seja, se confirmando isso, que a gente imagina possa acontecer, né, o adiamento da partida hoje, já seriam 2 datas. E é algo que eu acho que a gente vai começar a conviver mais fortemente e até com uma certa naturalidade ao longo dessa competição. Seja por fatos como este, que a gente espera, é claro, sejam cada vez mais raros, mas até por restrições de governos estaduais, municipais, porque a gente está falando de realidades distintas entre vários estados onde se disputa o Brasileirão. Então, eventualmente, isso pode acontecer. Por exemplo, se em Porto Alegre, por algum motivo, de ontem para hoje, o poder público vetasse a realização da partida entre Grêmio e Fluminense, já haveria a necessidade de mais um encaixe de data. Então, por mais que o campeonato esteja organizado para essa questão da quarta e domingo, meio de semana e final de semana, e já com a data de término de 24 de fevereiro, eu acho que para se cumprir isso, nós vamos ver muita gente entrando em campo com uma diferença de 48 horas, ou algo parecido com o que ocorreu com o Bahia. Zé Alberto chamava a atenção. Foi aprovado, né, Léo?
Pois é. Essa semana, né? Agora 48 pode, horas né? no intervalo. Agora pode. Mas não tem ainda na tabela, né? Ainda não há uma realidade prática dessa necessidade. Então acho que isso aí vai ser muito comum. E vai lembrar o Bahia que jogou, se eu não me engano, foram 5 partidas em 7 dias, né? Algo totalmente surreal. O que o Bahia fez lembrou o Gauchão de 94, né? Agora, só para recapitular, quando o Grêmio jogou 3 partidas num dia, que foi até pior, mas vai ser o campeonato do asterisco, né, pessoal? Fulano tá com tantos pontos, asterisco, mas com 2 jogos a menos. Outro, tantos pontos, asterisco, mas com 1 jogo a menos. Não sei até quanto vai isso aí, se 3 jogos a menos. Então vão ser aquelas tabelas meio ilusórias, assim, que bota um time numa posição, mas tem algum atrás aí que vai estar com 2 jogos a menos. Não sei como é que vai funcionar isso aí. Olha só, o Inter fez um grande esforço com auxílio e ajuda de investidor também para contratar o Yuri Alberto. O Marcos Guilherme não está dando retorno, resposta, é pouco produtivo. O Cudê já admitiu, né, que jogaria com 2 centroavantes. Dá para imaginar o Inter já a curto prazo tendo a composição de frente Yuri Alberto e Guerreiro, e ontem a gente viu no segundo tempo a linha atrás dos atacantes com o Bosquilha pela direita, o Thiago Galhardo pelo lado esquerdo. Eu estou projetando isso numa ideia de time sem o Marcos Guilherme, tendo a linha com o Marcos Guilherme e o Thiago Galhardo, com o Bosquilha e o Thiago Galhardo, e o Yuri Alberto e o Guerreiro na frente. Dá para trabalhar e ter como ideia esse novo time do Inter? Eu acho que dá, viu, pessoal? Acho que dá pelo seguinte, principalmente pela figura do Thiago Galhardo. A gente hoje está falando que ele é importante para aproximar do Guerreiro. Mas, se tu tens agora Yuri Alberto para aproximar do Guerreiro, volta o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, ele faz a função de segundo volante com extrema qualidade. Já jogou assim em vários times. É habilidoso, tem intensidade, é um jogador que pode aparecer bastante ali no meio para organizar essas jogadas, assim como o Praxedes fez isso durante boa parte da partida de ontem. Então recua Thiago Galhardo, bota o Yuri Alberto lá na frente com a parceria do Guerreiro, bem treinado, acho que dá para fazer isso aí, sim. E tira o William Potker, né? Chega de William Potker, já deu o que tinha que dar. Ontem foi mais uma partida, né? Esforçado, raçudo e tal, mas tecnicamente não contribui mais com o que o Inter está precisando de um time que quer brigar na parte de cima da tabela. Então a chegada do Yuri Alberto também faz com que o Cudê esqueça um pouco do William Potker, por mais que ele, pela cabeça dele, consiga ver o William Potker na frente, até mesmo desse garoto que a gente tanto ouve falar bem, que é o Peglo, mas que não consegue ver jogando entre os principais jogadores. Entrou lá em Bento com o time totalmente desfigurado. Como seria bom ver o garoto entre os melhores do time? A gente não vê isso porque na cabeça do Cudê o Potker tem que ser titular. Ora, francamente, Potker chega, e acho que o Yuri Alberto chega para ser titular, sim, Debona. E eu acredito também, Manhago, Collins, senhores, que é uma coisa que o Eduardo Cudê vai fazer, jogar com 2 centroavantes. A gente sabe que ele gosta, foi assim no Rosário Central com Marco Ruben Herrera, no Racing com o Lisandro Lopes e o Cristaldo, e vai ser assim com o Paulo Guerreiro e Yuri Alberto. Eu não acho que o Yuri Alberto vem para ser uma reposição, pelo contrário. Acho que essa reposição vai ser o William Potker para mudar um pouco a característica, ser um jogador mais de velocidade, um pouco mais de movimentação. Mas a gente viu isso também ontem na partida contra o Curitiba. Muito cruzamento para a área, muitas vezes o Guerreiro sozinho. A gente viu no Grenal um Guerreiro sozinho frente à dupla de zaga do Grêmio, e eu acredito que 2 presenças mais fixas dentro da área é o que o Eduardo Cudê está buscando, pelo menos é o que ele está mostrando com seus laterais. Por mais que a gente esteja aqui cobrando mais drible do Moisés, mais imposição física, o que a gente vê é muito cruzamento para a área para pouco cabeceio. O Galhardo não é um jogador de imposição física dentro da área, por mais que ele tenha se mostrado a melhor solução ofensiva e criativa neste momento do Internacional. Mas eu acredito que para um futuro, o Thiago Galhardo vai dar uma recuada, começar a brigar por posição com Bosquilha e Marcos Guilherme, para Yuri Alberto
e Paulo Guerreiro formarem juntos, pelo menos é o que dá para ler, pensando no estilo de Eduardo Cudê. E um outro ponto de Inter, bom, nós falamos aí do volante, do Musto, ontem jogou o Lindoso, mas eu acho que quando o Dourado voltar, ele vai ser o dono da vaga, hein? Eu tô achando que o Dourado vai ser o volante titular. Claro, o cara que tá fora há 26 meses, né? Não Quando se sabe. vai voltar? Pois é, aliás, a gente tem falado muito sobre isso, né? O Inter precisa se manifestar tecnicamente, do ponto de vista médico, o que acontece? Cadê o Dourado? Fala, Simon. Não, até interessante, pegando carona no que você disse, em janeiro teve uma coletiva do Departamento Médico do Inter explicando a situação envolvendo o Rodrigo Dourado, e o Inter fez esse comunicado e dizendo, a cada 10 ou 15 dias vamos atualizar a situação envolvendo o Rodrigo Dourado, e até agora, passados 6, 7 meses, nada novo de forma de comunicado. As questões que nós acabamos buscando são ou com médicos em situações muito esporádicas, ou com dirigentes, como fez o Gabardo lá em Curitiba. Mas pelo Foi tempo uma de avaliação. pelo tempo de inatividade, desculpa, Colin. Hierarquia, né? Respeitar a hierarquia. Eu acho que... Os mais velhos. Eu acho que... Não, essa conta não. Aí seria o Colin. Mas o cabelo branco eu só vejo em ti. Eu acho que essa questão envolvendo o Dourado tem uma outra situação. Mesmo que ele volte a jogar, esteja 100% fisicamente na semana que vem, a gente não sabe qual é o nível técnico que vai apresentar um jogador depois de tanto tempo de inatividade, né? Então acho que vai ter que se ter inclusive paciência com o Rodrigo Dourado, que estará de volta quando tiver, se tiver, né, tão proximamente essa condição física. Mas chama atenção porque o Dourado foi inscrito, desculpa, Colin, rapidinho, só pra não perder o gancho. Não foi nada. O Dourado foi inscrito no Campeonato Gaúcho, então o Inter, pelo menos em algum momento, para inscrever o jogador nessa competição, pensou em utilizá-lo já nesse momento, agora no mês de agosto. O Inter pensava em usar o Dourado. E por que não fez? E por que mais tempo? Chama atenção todo esse período que o Dourado não está sendo utilizado pelo Inter, porque teve uma estimativa, era abril, depois para maio, e vai sendo jogada mais adiante de toda a situação envolvendo o jogador, que é uma peça fundamental. Ele casa exatamente na função que hoje é exercida pelo Musto, ontem foi pelo Lindoso, e ele era a referência do Inter, era o capitão do time, melhor jogador em muitos anos. Tá na hora do Dourado jogar, ou então se explicar o porquê dele não tá jogando. Pessoal, a avaliação que foi feita lá no início do ano foi uma avaliação médica, se não me engano. Foi uma avaliação médica. Já que ele voltou a treinar, o Inter tem que começar a divulgar agora para o bem do próprio Inter e para o bem do próprio trabalho do Cudê, porque senão toda hora fica aumentando essa expectativa. Tá, e o Dourado, por que o Cudê não... Pô, o Cudê já tem que responder por um monte de coisa no Inter, ele vai ficar tendo que responder por causa de Dourado. Então, assim, comuniquem, alô Inter, comuniquem como é que tá agora, tecnicamente, fisicamente, Rodrigo Dourado, se ele tá em condições de começar a jogar, quando ele vai estar, se ele não tiver agora, quando ele vai estar em condições de ir com a delegação para os jogos, porque isso aí faz bem para todo mundo, porque já está um bom tempo, por causa das atuações péssimas do Musto, se alimentando uma expectativa. Pá, mas e o Dourado? Eu até não acho que ele... Bom, eu tenho minha opinião sobre o Dourado. Eu acho que o Lindoso lança mais que o Dourado. O Dourado vai ficar de toquezinho pro lado como o Musto faz, sinceramente. Com todo respeito, eu sei que muita gente pensa o contrário, mas eu não consigo enxergar o Dourado lançando o Rodinei, ou bola pelo alto, no pé do Moisés, ou sei lá. Isso é outra discussão. Mas... O Inter tem que deixar bem atualizado isso aí, a questão do Dourado, de forma urgente, já essa semana aí, para que todos saibam. E repito, para o bem do próprio Internacional. 1h26, de Inter ainda, nós estamos recebendo várias mensagens aqui, e há pouco o Colin se manifestou sobre o Moisés, muita gente concordando com o Colin, tantos outros aqui também não concordam, mas enfim. E eu recebo muita mensagem de torcedores sugerindo o Patrick na lateral esquerda. O Patrick foi bem ontem, ganhou o voto do Maurício Saraiva como melhor em campo.
Manhago estava na transmissão. Eu sempre faço uma vírgula do meia virar lateral, porque é muito comum o lateral virar meia. E o Patrick tem essa vocação para atacar. Quando ele foi acionado, quando ele foi chamado para ser, por minutos em determinados jogos, o lateral, quebra o galho aí, ele até foi bem. Eu não sei como é que seria a resposta dele do ponto de vista de marcação, embora seja um volante. Dá para imaginar, poderia ser uma boa o Patrick na lateral? Eu acho que cada um na sua, Debona. Eu realmente não vejo, como tu, assim, não vejo o que o Patrick poderia dar com uma sequência nessa posição. Porque apesar dele ser um jogador de força, eu não sei se ele jogando na lateral, na posição que você tem que ir e vir, ainda mais nesse esquema aí do Kudê, eu não sei se ele daria conta do recado. Acho que o Moisés é um jogador fraco realmente para ser titular no Inter, concordo plenamente com o que o Colin disse. Não vejo assim o Moisés tão melhor, se é que é melhor que o Wendel, não vejo. Acho que o Wendel não deve nada para o Moisés, então daqui um pouco, se o Inter não gostaria do Wendel mais como titular, também não é o Moisés a solução. Então, que se procure uma outra solução. Como, não sei. Mas também não vejo grande diferença entre um e outro. Mas acho que o Patrick, talvez, cada um na sua, né? Joga ali na função que ele tem entrado normalmente, pelo lado esquerdo, como um dos 3 meias. Acho que ali ele pode dar maior contribuição pro time do Internacional. Ontem é um parâmetro muito baixo, né? O time do Curitiba, para ser ruim, tem que melhorar muito, né? Mas o Inter foi lá e fez o que tinha que fazer. Ganhou, porque o Inter também já tropeçou em adversários ruins. Ontem não, fez a sua parte, ganhou, mas vamos se acalmar aí que o adversário, é o primeiro candidato aí certo a rebaixamento, o time do Curitiba, pelo que a gente acompanhou no jogo de ontem. A gente falou muito no Moisés aí, mas vamos dar uma olhadinha para a lateral direita aí, o Rafael Collin. O Saravia também, né? Mas que tá brabo. Hein? Tá brabo também. Saravia e Rodinei, eu não sei nem te dizer quem é o titular dos dois, num nível, eles podem até queimar minha língua, mas num nível, no momento, muito baixo, muito mas baixo. Como vocês da imprensa falam mal desse time, hein? Eu sou realista, é que foi 1-0. Foi 1-0, aí o pessoal não vai querer aceitar a crítica, porque o Inter estreou depois de um tempão com vitória. Mas se não fosse aquela jogada do Galhardo e o oportunismo do Guerreiro, esse jogo estava se encaminhando muito bem para um 0-0. E O que o Inter teve de chance no primeiro tempo? 2 chutes dos laterais, um de cada. No segundo tempo, um gol que o Potker perde. E o gol só contra um time ruim que é o Curitiba, entendeu? Que o Curitiba também chutou uma bola no travessão só. O Lomba no segundo tempo, olha, como diz o Guerrinha, viu o jogo de camarote lá, né, dentro de campo. Porque o Lomba não foi em nenhum momento acossado. Então, ganhou o time que realmente fez alguma coisa para ganhar. Mas a gente tem que apontar os defeitos desse time. Eu tô fechado com o Manhago, acho que o time do Curitiba assim, é muito fraco, é candidato para brigar para permanecer ou não na Série A para 2021, mas eu vejo pelo menos bons conceitos do técnico Eduardo Barroca, que por muito tempo foi técnico nas categorias de base de Bahia, do Botafogo, do próprio Corinthians, começou no passado como técnico no time principal do Botafogo, é um bom nome, ele até participou da campanha de acesso do Atlético Goianiense à primeira divisão no ano passado, mas ele é um bom técnico e consegue colocar o time ofensivamente, mas ele não tem peças para isso. E no momento que o Inter conseguiu acalmar os ânimos por parte do adversário, botou a bola no chão, eu vi o Inter mostrando de certa forma um bom futebol. Eu acho que o Inter ontem conseguiu também colocar um pouquinho daquilo que o Kudê tanto pede, mas claro, também pela fragilidade do adversário. Muito bem. Bom, nós falamos do Thiago Galhardo. Praxedes vai se afirmando, precisa ganhar mais oportunidades, né? Precisa ter mais sequência. Marcelo Lomba. Rafael Gomes, fale mais sobre esse zagueiro que o Inter está trazendo. Lembrando, o Inter trouxe recentemente o Matheus Jussa, agora está trazendo outro. E o Fux está de saída mesmo? Não uma saída iminente, mas uma saída
possível e provável. Conversei hoje pela manhã com algumas fontes ligadas ao Inter e com o empresário do Bruno Fux, que é o Augusto Nogueira. O que ele me disse, hoje não há nenhuma proposta pelo zagueiro, nem sondagem nova. Sondagens aquelas já conhecemos. O Milan sondou, o Arsenal sondou, o Sporting de Portugal, o Lille da França, o Mônaco da França, várias sondagens o Bruno Fux teve e até por isso o Inter sabe que esse é o jogador a ser vendido em 2020. O presidente Marcelo Medeiros fala abertamente sobre vender 2 ou até 3 jogadores na atual temporada e o Bruno Fux é o ficha 1. Por isso, o clube quis se antecipar a esta saída do Bruno Fux, pois o Lucas Ribeiro tem 21 anos e chega depois de não conseguir espaço no Hoffenheim, porque ele é um zagueiro que... Conversei com 2 repórteres lá do futebol baiano, um deles, o Vitor Vilar, foi quem mais elogiou o Lucas Ribeiro. Ele surgiu em 2018 com um dedo de Paulo César Carpegiani, quando treinava o Vitória, puxou esse jogador que estava no Brasileiro de Aspirantes e o Carpegiani ele foi bem sincero. Ele disse, olha, o sistema defensivo do Vitória naquela época era um sistema defensivo muito falho e eu não tinha recursos. Então, em primeiro lugar, eu busquei o Lucas Ribeiro porque, apesar de ser muito jovem, de ter muita coisa para ser trabalhada, ele era melhor do que os jogadores do que eu tinha no meu time principal. Foi muito mais do que um destaque, ele disse. Eu precisei dele, por isso eu fui procurar na base porque eu não tinha dinheiro para contratar. A partir disso, ele demonstrou qualidade, demonstrou uma boa saída com a bola no pé e demonstrou também ser um jogador muito mais técnico. E aí foi isso que me disse o Vitor Vilar, jornal do Correio da Bahia. Ele disse que ele é um jogador veloz e de técnica, características que se assemelham ao Bruno Fux. Inclusive, o Vitor Vilar me disse, ele não é um jogador da imposição física ou até mesmo da bola aérea. Ele é um cara para sair jogando com os pés que pode atuar também como volante. Aí fui pesquisar com o Mário André Monteiro, do Alemanha FC, um site especializado que cobre todos os jogos do futebol alemão, e ele disse, olha, eu lembro desse jogador, me chamou a atenção por ele ser brasileiro e por ele nunca jogar na posição dele, porque ele é zagueiro de origem. As 2 partidas que ele fez pela Bundesliga na última temporada, uma, ele entra como volante e tem uma boa qualidade no pé ali, disse o Mário André Monteiro. Na segunda, pela altura, ele tem 1,90 m, ele entrou no lugar de um atacante. E ele entra fazendo a função de atacante e marca um dos gols, inclusive. Mas o Mário André disse, não, ele não é atacante, ele não pode atuar. Aquilo ali foi uma situação de jogo onde o time queria chuveirar a bola para a área e ele acabou marcando um gol de cabeça, inclusive, nessa partida. Mas ele é um zagueiro que pode atuar também como volante. Fez ali uma boa atuação, mas ele disse, eu não tenho muito o que falar desse jogador que tem 3 jogos. Fora isso, ele tem um outro jogo na Copa da Alemanha que o Mário André Monteiro acabou admitindo e disse que não viu o Lucas Ribeiro jogar. Ele deve assinar por empréstimo com o Inter até o final do ano que vem, já se antecipando a uma possível saída, para ser uma alternativa ao Rodrigo Moledo caso o Bruno Fux saia. Mas hoje não existe essa possibilidade, essa saída iminente que aumentaram os rumores. Contratou um zagueiro, vai sair o Bruno Fux. Não, pelo menos hoje não há proposta nem sondagem pela joia das categorias de base do Inter. 1h35, o Rodrigo tá na bronca aqui, tá dizendo que a gente é tendencioso nas opiniões. E aí eu tô perguntando para ele no que a gente é tendencioso. E ele tá dizendo assim, no jeito que falam. Nem sempre o conteúdo. Poxa, o Cudê chegou em janeiro, meu caro. Janeiro, parou em março, meu velho. É verdade, Rodrigo. Tanto que o trabalho do Cudê até a parada vinha sendo muito, muito, muito elogiado. O que a gente faz agora é uma análise, e o que fizemos, aliás, nesses 30 minutos de programa, Rodrigo, não é nem uma análise no trabalho do Cudê. O que a gente tem falado é, aliás, o trabalho do Cudê tem tudo para ser bom, foi muito bom em outros clubes, já deixou uma impressão muito boa, mas ele vai ter que mexer peças. Nós estamos analisando a peça. O Moisés, Rodrigo, me parece que é insuficiente para a lateral esquerda, a não ser que você entenda que o Moisés precise de mais tempo para provar algo que não tenha sido mostrado até agora, ou que o custo com o que jogou até agora possa evoluir. A análise, eu acho que é muito mais um zum aí de torcedor
que nesse momento coloca em xeque o trabalho do Cudê, eu não entro nessa. Eu entro nessa de questionar o trabalho do técnico agora, que recém voltou, aí eu fecho com o Rodrigo. Mas é muito mais na avaliação individual de alguns jogadores que ficam muito, muito abaixo do que pode apresentar o Inter e da ideia que quer executar o Cudê. É que os Grenais mostraram muita coisa, né? Na hora do desafio forte e até decisivo, que foi o caso do último Grenal, algumas peças realmente mostraram limitações para que este trabalho do Cudê evolua agora, depois de tanto tempo parado, e que realmente tinha evoluído lá antes da parada. Realmente estava havendo uma evolução bem bacana, mas alguns detalhes têm que ser ditos, até mesmo no esquema. A saída de bola do Inter, ela continua lenta, essa saída tem que ser mais qualificada. Do meio para frente eu acho que o Inter vai se ajustar, porque tem jogadores interessantes, mas já que o esquema é esse e é baseado nos laterais muitas vezes, eu sigo contestando a qualidade dos laterais do Inter. E outra coisa que mostrou também o Grenal e alguns outros jogos é que o Bruno Fux não é aquele cara também de saída de bola perfeita, que é realmente um passe. Ele erra muito passe. O que vale mais a pena? Ter um jogador que saiba dar um passe melhor que o Moledo, sim, dá, mas que erra muitas vezes, ou um zagueirão mais qualificado para dar conta lá da área, da cozinha com o Cuesta, já que o entrosamento deles era mais interessante naquela oportunidade que eles estavam muito bem ano passado. O que é melhor? É uma interrogação que a gente faz. Eu não sei qual é a resposta. De repente, botar o Cudê, botar o Moledo ali gera mais segurança defensiva. Mas são questões que a gente vai acabar observando ainda nos próximos jogos para ver, como diz o amigo aí, se ainda evolui o trabalho do Eduardo Cudê. Agora, Debona, diga, Leonardo. Para não dizer que não falamos de flores, acho que a gente tem que destacar também o fato de o Inter ter vencido fora de casa, né, numa estreia de Brasileirão. E claro, por mais limitação... Não vencia há um bom tempo, e o ano passado, por exemplo, o Inter estreou perdendo para a Chapecoense fora. Pois é. Com reservas, é verdade, desde... né? Já foi questionada a escalação. Bertoncello trouxe a informação ontem na jornada, foi 2009, né? Inter e Corinthians, aquele golaço do Nilmar no Pacaembu. E aí é um outro aspecto que eu acho que vai entrar nesse Campeonato Brasileiro, porque tudo bem, claro que o Inter é superior ao Coritiba, a gente tem que analisar na vitória do Inter uma eventual limitação técnica e até de ambição dentro da competição do seu adversário. Mas numa situação normal, olha, o fator local ele conta muito no futebol brasileiro. Né? São raras as vezes que os times se impõem fora de casa. E ontem eu vi, se não uma imposição tão grande, até porque os primeiros minutos eles foram do Coritiba, uma superioridade natural de um time em relação ao outro, sem que seja, e até por tudo que já foi falado aqui, o Maiago chamou a atenção para o número de finalizações no primeiro tempo. Não foi aquela coisa de, jogou muito melhor, não, longe disso, mas uma naturalidade de estar enfrentando um adversário não importa onde. E isso vai acabar sendo também uma marca nesse Campeonato Brasileiro com a ausência de torcedores nos estádios, né? É verdade. O Max aqui, o nosso ouvinte também colabora sobre o D'Alessandro. Tá certo, Max. Deve ser muito complicado pro D'Alessandro ver o Marcos Guilherme jogando e quando sai a primeira opção do técnico é o Potker. Tem toda a razão. Mesmo aos 39 anos. Deve estar duro pro D'Alessandro ver isso. 1h40, sala de domingo, nesse domingo de Dia dos Pais, com São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Estil com você no campo e no jardim. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Já já a gente vai falar dos jogos do domingo. O Maiago, o Atlético Mineiro é tudo isso? A gente deve ficar achando, projetando o Atlético Mineiro como um dos grandes, ou uma das grandes ameaças ao Flamengo? Muito pelo que o Sampaoli fez com o time do Santos no ano passado e que, comparado com o Atlético de hoje, o Atlético ele teve mais peças à sua disposição. Ele está tendo mais jogadores à sua disposição do que teve no Santos e fez um campeonato muito bom com o Santos no ano passado. Então, acho que sim, o Atlético é o time para a gente ficar de olho.
É o time que tem um jejum enorme aí, né, de título brasileiro, né? 1971, né, a conquista do Galo. Então, ele está querendo muito ser campeão. Só tem essa competição, né? Já foi eliminado da Sul-Americana, já foi eliminado da Copa do Brasil. Quer dizer, o calendário vai estar mais leve para o Galo com o Sampaoli. Acho que hoje, já no Maracanã, já vai ser um jogo diferente daquele amplo domínio que a gente via no ano passado do Flamengo. Vai ser diferente hoje. Vai ser um bom jogo para a gente ver e ouvir aí às 16h, Flamengo e Atlético. Considero sim o Atlético candidato ao título, Debona. Nossa turma toda vai opinar em seguida. Sala de domingo vai ao intervalo. Volta em seguida. Já voltamos. Uma e 44, estamos de volta. Sala de domingo, nesse domingo de Dia dos Pais, de sol em Porto Alegre, com 22 graus de temperatura. Olha, o Henrique de Sapiranga diz que joga um vinho com o âncora. O âncora é bonito, o âncora do programa, que o Atlético Mineiro fica atrás do Grêmio no Campeonato Brasileiro. É uma boa, hein? Mas não tem problema. Ele ser candidato ao título não quer dizer que ele vai ficar na frente do Grêmio. Né? Sim. Porque, vamos lá, Flamengo acima de todos, né? Depois entra o bloco... Pois é, nós vamos colocar, eu não sei se não é meio por força do hábito pelo elenco, porque a não atuação nada, do Palmeiras né? não indica isso, hein? É verdade, é verdade. Faz tempo que o Palmeiras não joga bem. Mas pelo que tem, né, e pelo dinheiro, pelo que tem de elenco e pelo dinheiro que tem, a gente fica nessa responsabilidade de colocar Palmeiras, Atlético e o Grêmio. Eu coloco esses três aí numa segunda linha, Debona. É por aí. E aí depois a gente fica muito na expectativa do Inter, ainda em evolução, do São Paulo e a sua imprevisibilidade, e do Corinthians, né, que acho que olha, o Furacão incomoda também. Pois é, esse continua tendo um bom time. A gente nunca dá nada e ele está sempre beliscando alguma coisinha. Ele se desmanchou de novo, né? Olha, perdeu bons nomes aí vendidos para a Europa e até para o Flamengo, né? O caso do Léo Pereira. Mas acho que vai incomodar de novo o Atlético Paranaense aí, vai conseguir incomodar. Acho que a gente nunca teve um campeonato brasileiro com tanta gente, eu diria assim, com mais chance de ficar lá embaixo brigando para não cair do que esse, hein? Olha, tem muito isso eu time, concordo. Né, Rafa? Tem muito time que vai brigar para não cair. A gente tem várias opções aí para rebaixados esse ano. Isso é muito bom para a dupla Grenal, porque quando a gente, até por exemplo, em relação ao trabalho do Inter que tem que evoluir e ao Grêmio que, tudo bem, vai entrar o PP no lugar do Everton, mas o PP vai ser decisivo como o Everton foi em muitos momentos. Essa é outra questão. O PP é bom? É. Ele vai ser titular? Vai. Já mostrou que pode? Sim. Mas ele vai ser decisivo como o Everton foi e realmente o Everton botava ponto na tabela pro Grêmio. O jogo encardido, o Everton ia lá, fazia e eram 3 pontos na tabela. Jogo de mata-mata também, o Everton ia lá. Então, assim, e aí tu vê, os dois times, como é que vão ser? Vão dar conta do recado? Vão conseguir chegar no Flamengo? Vão conseguir chegar em vaga Libertadores? Aí tu começa a analisar os adversários, mas tu vê um monte de time abaixo da dupla Grenal agora, neste exato momento, mas um monte que tá com uma qualidade, assim... inferior à dupla Grenal. Então isso é um lado muito bom, porque se realmente capricharem, engrenarem ao longo da competição, a dupla Grenal pode chegar lá em cima. E outra coisa, o Galo, o único teste que a gente tem é o Mineirão, é o Campeonato Mineiro. É como o Vianney dizia sobre o Gauchão é engana bobo. Vai ter o Mineirão engana bobo também, o Mineiro engana bobo. Tá, tem um monte de peça boa, tem. Mas o conjunto vai funcionar, tem vezes que com um monte de peça boa o conjunto não funciona. O grande teste já é agora contra a equipe do Flamengo no jogo de logo mais que a gente vai transmitir. Porque lá em Minas pegou um Cruzeiro que vive o pior momento da história e os outros times de menor tradição. Eliminou o América, foi para a final eliminando o América, beleza. Mas vamos ver nos confrontos mais fortes.
Tem gente que lembra também do Bragantino, que poderia ser uma surpresa, né? Lá pra parte de cima, né? Não vejo para brigar por título, né? E há também, naturalmente, uma expectativa no Flamengo com um novo técnico, porque até a gente pode dizer, olha, basta ele chegar aqui e não mexer no time, ele tem peças para isso, e num campeonato que permite 5 trocas, é mais uma vantagem para o Flamengo. O Flamengo mexe 7 ou 8 posições e mantém o mesmo nível. Agora, a gente sabia e via um Flamengo jogando com a corda esticadíssima, esticada no bom sentido, não é no sentido de joga com a corda esticada porque não tem qualidade, porque era a metodologia do Jorge Jesus. Poxa, fazer um grupo com tanto galáctico jogar com aquele nível de concentração, não é tão simples assim. Esse era outro mérito do Jorge Jesus, tem que ver agora se vai funcionar com o espanhol, né? Não, e assim, ó, vamos olhar um pouco para esse Bragantino aí que está todo mundo comentando. O que o Bragantino tem? O dinheiro da Red Bull, sim, mas as contratações, o Arthur, que é a grande contratação, jogador do Bahia, que chegou ali na linha dos 10. Olhe lá, né? Eu não me lembro bem agora se chegou em 11º ou em 10º no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas ficou na vaga de Copa Sul-Americana o Bahia. Aí mas, tem o Léo Ortiz. Quem é a grande contratação do Atlético Mineiro que contratou um monte de gente? O Queno? Que eu não sei como é que vai jogar o Queno. Da onde veio o Queno mesmo? Da Arábia? Do Pirâmides, né? Do Egito, né? Do Egito. Do Egito. É. Não, verdade, também tem isso. Mas tá se falando muito no Bragantino. O Bragantino tem Léo Ortiz na defesa, né? Tem o William Correia ali no meio, que é um jogador que já passou por tantos times de nível médio para baixo. O goleiro é o Júlio César, que já está aí com mais de 30 e poucos anos. E falha constantemente, falhou contra o Corinthians, né? Falha constantemente, então não se apeguem aí, o Bragantino tem o dinheiro sim, mas ainda não fez um time assim, pode até surpreender, né? Mas não acredito que chegue na Libertadores. Olha a Sul-Americana e olhe lá. Agora, a gente está falando muito do Atlético, Debona. O Atlético trouxe, né, o Queno para jogar no seu comando do ataque aí, né? Aquele jogador rápido que a gente viu fazer um belo campeonato brasileiro aí, depois antes de ser vendido. Claro que não é esse jogador assim, né, assim, incomparável e tal, sensacional, mas é um bom jogador. Acho que a gente está indo muito em cima do Sampaoli, do que ele fez num time inferior que foi o Santos na temporada passada. E aí a gente está se apegando nisso por ter um técnico assim num time que só vai ter o brasileiro para jogar. Esse é um detalhe bem importante, ou 2, né? Só ter o brasileiro e ter o Sampaoli. Eu acho que esse é o grande diferencial do Atlético, muito mais do que os nomes. O Atlético não para de contratar, tá, mas vamos olhar quem o Atlético contratou. O Guilherme Arana é um bom lateral esquerdo. Né? Bem lembrado, esse é bom. Tira o Fábio Santos, que já deu o que tinha que dar. Tá velhinho, né? Tem o Alonso, o Júnior Alonso, que é um zagueiro, né? Que tem aí fama na América do Sul e tal. Mariano, lateral direito, acho que ele também fez muito bem na sua época de Fluminense, foi para Espanha e tal. Não sei como é que tá voltando agora, mas todo jogador que volta da Europa já em fim de carreira lá, chega aqui no Brasil, toma conta da posição, né? Tem o Guga também, lateral direito, bom de bola. Tem o Jair, que foi revelado na base do Inter. Chegou a jogar no Veranópolis e tá bem lá. Ele é bem conceituado lá, segundo volante. Casares foi escanteado, né? Casares foi escanteado. Não. São Paulo não tá muito afim. O Guga vai encontrar o Flamengo hoje pela primeira vez depois daquela polêmica. Lembram o vídeo divulgado por ele numa rede social? Ele estava negociando com o Flamengo, o Jorge Jesus até tinha pedido a contratação dele, e aí depois ele posta numa rede social que foi o Flamengo desde criança, comemora o título brasileiro do Flamengo, aí dá um bafafá tudo isso e ele não vai pro Flamengo. Chegou a ser afastado, né? Naquele momento ele teve alguma punição por parte da direção do Atlético Mineiro, e agora vai pela primeira vez, depois dessa situação, enfrentar o Flamengo. Tá explicada a contratação do Mariano, então. O Guga vai em seguidinha curtir um bancário. Simon Bianchini, escala o Grêmio para pegar o Fluminense hoje, Simon.
pela primeira vez sem Everton e com PP na ponta esquerda. A dúvida na meia de articulação, quem vai substituir Jean-Pierre liberado por questões particulares, Thiago Neves, Tassiano e Isaac brigam por essa posição. Vitor Ferraz e Matheus Henrique ainda serão reavaliados, mas a tendência é que não participem do confronto inaugural no Campeonato Brasileiro. A provável formação com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Cortez, Lucas Silva, Maicon, Alisson, Isaac, Tassiano ou Thiago Neves, o trio brigando por uma vaga, PP na ponta esquerda, na frente Diego Souza. Agora todas as atenções do Grêmio passam a ser, se voltam de alguma forma para o PP, mas ausências importantes nesse meio campo, hein, senhores? Jean-Pierre e Matheus Henrique. Sobre o PP, não há por que duvidar da qualidade ou do trabalho do Grêmio nessa transição. Se a gente pegar os exemplos recentes e o aproveitamento que o Grêmio vem tendo das suas categorias de base, olha, o PP foi muito bem trabalhado, está preparado para ser o substituto do Everton, assim como o Everton foi muito bem trabalhado e esteve preparado no momento em que foi substituto do Pedro Rocha. O Grêmio tem tratado muito bem essas questões, tem trabalhado muito bem essa transição das suas apostas da categoria de base para o time principal. E por tudo aquilo que o PP já mostrou, também nas oportunidades que teve, não é questão nem de comparar os jogadores, dizer, não, o PP vai ter exatamente a mesma qualidade do Everton, mas vai dar ao Renato a chance de colocar em campo um jogador que possa também ser decisivo, como o Everton, lembrado há pouco pelo Colin, muitas vezes foi. E agora ele vai com o peso da responsabilidade, né? Agora já sabe. Era agora, isso aí que eu ia perguntar amanhã, né? porque eu vou virar titular, né, Gomes? A gente sempre fala da sucessão natural de Everton, Pedro Rocha, passou pelo Fernandinho, mas nenhum deles teve a responsabilidade que o PP vai ter. O Pedro Rocha se alternou na titularidade com o Everton até virar o titular indiscutível. Aí veio o Fernandinho voltando de empréstimo da Itália e mostrou que conseguiu ser titular. E aí o Fernandinho ainda estava no grupo quando o Everton começou a ganhar destaque e aí apostou-se nele e aí negociou-se o Fernandinho. Nesse caso, não foi o que aconteceu. O Everton é se não o melhor, um dos melhores jogadores das últimas 2-3 temporadas do futebol brasileiro. O PP, ele não... É óbvio, ele é bom jogador, ele mostra isso quando ele entra, mas ele não é nem sombra do que eram Pedro Rocha e Everton pedindo passagem quando tomaram conta da titularidade. A gente cogitou até, quem sabe a gente tira o Alisson e inverte o PP de lado, porque em nenhum momento ele chega perto do que é o Everton. Então, para mim, o PP tem uma dificuldade de sucessão muito maior do que tiveram Pedro Rocha, Fernandinho e também o próprio Everton Cebolinha quando assumiram a titularidade, que é a responsabilidade. Não comparando, mas já comparando o que é a responsabilidade de substituir. O Palmeiras perdeu o principal jogador dele recentemente, que foi o Dudu. E aí o Palmeiras tinha uma reposição natural por Dudu, que fez uma temporada no ano passado espetacular no Atlético, que é o Rony. Pois, passados alguns jogos, o torcedor palmeirense não quer nem ver o Rony, que é o Rony na reserva, não está jogando nada. Eu repito, estou comparando porque vem o peso de substituir o principal jogador. Mas as demonstrações do PP quando entra, ele tem até uma boa capacidade de finalização, ele faz gol, ele finaliza bem, ele chuta bem, ele tem essa tranquilidade, Colin, para dar o toquezinho aquele na saída do goleiro, fez muitos gols assim recentemente, mas agora é uma vida nova para ele, Colin. Sem dúvida nenhuma. Agora é outra realidade pro Everton lá no Benfica, é outra realidade pro PP aqui no Grêmio. E o Ferreirinha, por exemplo, era um que já podia estar como sombra do PP a partir de agora, mas aí houve o problema com a direção. Aí tem o Elias da base, tem jogadores interessantes pro Grêmio seguir aproveitando. E sobre os volantes, o Matheus Henrique provavelmente não jogue, né, contra o Fluminense, e aí vai ser Lucas Silva e Maicon. Percebam que quando entrou o Lucas Silva no segundo tempo do Grenal, no intervalo, o Maicon se solta um pouco mais e até em 4 minutos de jogo já aparece como homem surpresa
e a gente tem aquela foto congelada, né? Vocês devem ter visto aí nas redes sociais, em que tá todo mundo no Everton, tem uns 4 no Everton ali, quadruplicando a marcação no Everton, e o Everton cruza, Diego Souza bota de cabeça para dentro, e quem é que entra na área sem o acompanhamento de ninguém? Como ele mesmo disse depois no vestiário, o cavalo cansado chegou lá e botou para dentro. Então, o Lucas Silva em campo solta um pouco mais o Maicon, e esse era o argumento antes para botarem o Lucas Silva no lugar do próprio Maicon, para soltar um pouco mais o Mateuzinho. Ele já fez isso com o Matheus também, né? Acho que foi no Grenal do Centenário, tornando o Matheus Henrique o homem do jogo, né? Ele dá essa condição de soltar o companheiro que está na volância com ele, de jogar mais, de chegar mais à frente. 1h59, você sabe quem está de aniversário hoje? Quem? Mário Jorge Lobo Zagallo. 89 anos de Zagallo. Um dos maiores, mais importantes técnicos do nosso futebol, de clubes e principalmente da seleção brasileira. O maior da seleção brasileira é ele, Maiago? Olha, eu não sei se seria o mais qualificado, mas o maior, eu Mais acho vitorioso, que sim. né? Exatamente. E assim, né, de uma estrela incrível, né, como jogador, como técnico e até como coordenador técnico. E muito, né, muito apaixonado pela camisa amarelinha. Eu creio que nós teremos notícia na hora certa, né? Então a gente faz uma pausa e volta em seguida com mais Sala de Domingo. Nós vamos até as 2h30. Duas e 5, Sala de Domingo na Gaúcha, estamos de volta, 22 graus a temperatura. Demorei para abrir porque eu estava procurando o microfone, vocês acreditam nisso? Não estava achando o microfone, mas estava aqui, escondido aqui. 2h05, Sala de Domingo, vamos até as 2h30. Recado do ouvinte, ao contrário desse discurso, acho que o PP é o melhor preparado, mais preparado para substituir. A torcida está louca para ver ele jogando. O Everton é um ídolo, mas o PP tem tudo para ser um ótimo substituto, diz o Silney de Florianópolis. Valeu, Silney. Conheça a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Para saber mais, acesse o site. Presente de Dia dos Pais é com a Calçados Pegada. Garanta o seu nas melhores lojas do país. Calçados Pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Experimente. Bom, com o PP no lugar do Everton, eu já não tenho visto mais... Fala, Bento. Que figura, hein? Ele chegou aqui dizendo que não é para gritar. É o que mais Bento, falou até agora no Sala de Domingo. Desejo um feliz Dia dos Pais aqui. Parabéns pra você, já tá querida, muitos felicidade, muitos anos de vida. Bento. Não, papai. Papai. É isso. Isso aí foi pro Zagallo. Pro Zagallo, tá de aniversário. Não se contesta mais. Eu acho que nós tínhamos uma contestação, ou joga o PP pro lado do Everton. Tem um cara que é titular incontestável no time do Renato, e observe como ele cresce em jogos grandes também, que é o Alisson, hein? Esse jogador tá mais do que afirmado por aí, né? É uma defesa que a gente vê muito, né, de que o PP era reserva do Everton, né, e não do Alisson, né, porque ele realmente parece que rende mais pelo lado esquerdo. É o que a gente vai ver hoje, é o que a gente vai ver a partir de hoje. Eu acho que a gente, claro, tem que dar aí um tempo para ver como é que ele se sente agora, sendo ele o titular e não entrando só de vez em quando, com menos responsabilidade. Sendo ele o titular, vamos ver o que ele vai apresentar. Mas tudo indica que sim, Debona jogando na dele ali, e o Alisson preservado na direita, né? O Alisson tem aquela questão do jogador que cumpre a função tática, né? E se a gente usar essa figura no time do Grêmio, quem mais se enquadra nisso é o Alisson, por tudo que se diz. Só que, além disso, o Alisson apresenta uma qualidade técnica que faz com que não se conteste, né, uma titularidade dele, titularidade que é indiscutível.
É verdade, concordo plenamente. E eu acho o Alisson veloz também. Então, quando falavam há meses atrás, né, sei lá, acho que esse negócio surgiu antes da pandemia, né? Foi isso? Quem sabe o PP não joga no lugar do Alisson. Foi lá no início do ano. Eu sempre fui contra, porque é o seguinte, o Alisson eu acho ele muito importante pelos argumentos que vocês colocaram aí. O Everton na esquerda era titularíssimo. E outra, tem a experiência do Alisson, repito o que vocês disseram, cresce em momentos decisivos, então o PP tinha que aguardar mesmo. Mas ele joga muito, tá pedindo passagem. Mas o jogo tem 90 minutos, ele acabava sendo uma grande arma no decorrer das partidas, ajudou a decidir partidas importantes também. Então, digamos que era um falso reserva, ou camisa 12, assim, o primeiro para entrar e ajudar muito no segundo tempo. Agora, não havia problema nenhum. Então, só se o Alisson tivesse muito mal, mas o Alisson tava e ainda está bem, para mim ele é titularíssimo. Mas qual Tem é um a detalhe do contribuição, Alisson, hein, Simon? Qual é a contribuição do Simon pra frente, né? Ele é tático, ótimo, né? Recompõe. Mas e a contribuição dele como um homem de frente, né? Não é pequena para todo esse tempo de Grêmio, hein? Do Alisson? Isso. Não, o Alisson até eu acho que é importante a gente trazer também um detalhe. O Alisson, quando ele é contratado pelo Grêmio, ele chega dizendo que atua preferencialmente pelo lado esquerdo. E ele tem uma adaptação que leva um certo tempo para mudar de lado, pro lado direito. E eu tô fechado com o Debona. Eu acho o Alisson importantíssimo para esse esquema do Grêmio. Ele faz o contraponto pelo outro lado, dá uma equilibrada no time, ele faz bem o corredor. E ele fez, principalmente no Grenal, uma grande atuação com o Orejuela. Uma combinação, por exemplo, do Vitor Ferraz, que tinha iniciado muito bem a temporada, agora até perdeu espaço por conta dessas dores musculares recentes, mas o Alisson e o Orejuela fazem uma boa dupla na trama ofensiva, casaram muito bem. Claro, tem que ver com uma longa sequência, mas eu acho que o Alisson não corre risco de perder o espaço, mesmo com o PP, se outro jogador for contratado, e até mesmo em caso de insucesso do PP daqui a pouco pelo outro lado, eu não descarto jogar o Alisson para a ponta esquerda e botar um outro jogador pela ponta direita. Eu acho que hoje é Alisson e mais 10. 2:10, ainda, sobretudo na questão de jogar com dois volantes, né? Olha só, a informação do colega Eduardo Afonso, me passa aqui também o Simon, que agora o presidente do Goiás disse lá para a Rádio de Goiânia que dos 10 jogadores que apresentaram resultado positivo no teste da CBF, 3 deram negativo. Vamos de novo. 10 que apresentaram resultado positivo no teste, 3 deram negativo nos testes feitos agora na concentração. Que confusão. Para quem está se ligando agora, nós noticiamos no início do programa que os testes feitos pelo Goiás, que tiveram resultados, só saíram hoje pela manhã. 26 exames realizados em jogadores, 10 testaram positivo. Grande parte deles jogadores titulares. Agora seriam 3 com negativo. Tá uma confusão isso, né? A gente fica no aguardo aí se a CBF vai se manifestar com relação a isso. Por enquanto, nada. Pelo que eu vi, o Goiás estava tentando refazer os testes ainda agora, antes do jogo. Mas aí tem que ser aquele teste rápido que dá resultado em uma hora, talvez, só que não tem tanta segurança, né? Como é que o São Paulo vai se posicionar a respeito disso tudo, né? O São Paulo já está em Goiânia também. Mas tem essa questão aí. Pô, o teste, aquele que demora mais tempo, dá 10. O teste rápido, que não é tão confiável, todos os especialistas falam, né? Deu só 3. É uma confusão, né? Mas acho que a CBF vai passar por cima e vai deixar correr. Teve um problema no Campeonato Paulista, né? Naquele jogo, Colin, entre Red Bull e também contra o Corinthians, porque 6 jogadores titulares do Bragantino acabaram perdendo a partida porque teriam testado positivamente. E posteriormente chegou-se à conclusão. Porque o Bragantino não pediu anulação à transferência da partida? E também foi detectado que o laboratório, que é ligado ao mesmo hospital que está fazendo os testes para a CBF para o Campeonato Brasileiro, detectou um problema no reagente. E todos os testes foram descartados. Foram falsos positivos. Isso criou toda uma discussão porque o Bragantino jogou. Então o mesmo caso está passando agora, momentos antes, o próprio Goiás. O que eu li há pouco nas redes sociais, óbvio, não é uma informação oficial,
de colegas do centro do país, da imprensa e tal, é que realmente aconteceu aí o Goiás refez os testes e aí deu esse novo número. Mas mesmo assim é um número alto, né? Eu acho que o Maiago lembra muito bem, assim, como é que fica pro jogador do São Paulo, como é que fica pro adversário, né? E aí, entra ou não entra em campo, vou entrar e correr risco, e aí, como é que funciona? Que negócio delicado, hein, pra decidir tão, assim, às pressas agora, como vai ter que ser. Bom, 4 da tarde, Flamengo e Atlético Mineiro, com transmissão da Rádio Gaúcha, com o Lucianinho, o Colin e o Leonardo Acosta. Hoje com o Demoliner na central, né? Isso aí, Demolinite. Demolinite. Santos e Bragantino, Santos de novo técnico, agora com o comando do Cuca. Poxa, isso que o Santos fez com o Português também, convenhamos, né? Com esse time que ele tem aí. O Santos briga pelo quê? Pelo guia do brasileiro, hein, Maiago? O Santos está no que vier é lucro. Que vier é lucro. Que vier é lucro, né? Porque o time perdeu jogadores importantes aí e vive essa turbulência de redução de salários de forma unilateral, troca de técnico. Então, acho que não é candidato a cair, mas que vier é lucro. E tá marcado esse jogo também para as 4, o do Goiás com o São Paulo. E aí às 7 nós temos Grêmio e Fluminense e o jogo do Botafogo e do Bahia. Esse foi adiado. Esse foi adiado. Eu ia dizer isso agora, poxa, o Bahia, claro, o Bahia jogou ontem. Bahia, o do Palmeiras contra o Vasco e o Corinthians contra o Atlético Goianiense foram os adiados. Bem lembrado. Tendência é que estes jogos sejam 26 de agosto, né? Botafogo e Bahia, Vasco e Palmeiras, Atlético de Goiás e Corinthians. Bahia do Roger Machado, que com muita dificuldade dentro de campo, só nas cobranças alternadas de pênaltis, na decisão por pênaltis, conquistou o título baiano ontem. Contra o Atlético, glorioso Atlético de Alagoinhas, com direito ao Magno Alves, com 44 anos, abrindo a cobrança de pênaltis e mandando para fora. Ô Debona. Diga, Colin. Tu falou 4 da tarde, Goiás e São Paulo, né? Isso aí. 2h15 da tarde agora. Imagina a correria, imagina... em breve já era pra estar no aquecimento, os caras, daqui a pouco. Que coisa de louco isso aí, hein? Tem uma nota oficial do Goiás agora na seu site pedindo o adiamento do jogo. E aí a gente vai saber se a CBF vai atender ou não. Aí teremos mais um jogo adiado, que eu acho que seria o correto. Uma nota oficial, Goiás tenta adiamento da partida com o São Paulo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, nós tivemos boas estreias dos gaúchos na Série B do Campeonato Brasileiro. O que vocês podem acrescentar do empate do Brasil contra o Cuiabá fora na sexta e da vitória? Eu vi esse jogo ontem, achei um bom jogo de futebol. O Juventude venceu de virada o CRB e vou falar aqui pela terceira vez. O Renato Cajá ainda sobra na Série B, né? Tá, tirem o né, essa é a minha opinião. Não, mas eu acho que sim, essa do Juventude tu falou bem. Eu acho que o Juventude foi um acidente ser eliminado pelo Esportivo, né? E na verdade ser eliminado pelo Novo Hamburgo, na verdade, né? Mas no grupo quem tirou foi o Esportivo porque jogou contra. Acho que foi um acidente, acho que o Juventude vai fazer bonito. E o Brasil, o jogo foi sofrível, sexta. Sofrível o jogo do Brasil. Mas, por tudo o que está acontecendo, o Brasil conseguiu um ponto fora de casa, treinando pouco, né? E já pega, assim, uma viagem muito longa no início da competição. Eu acho que o Emerson Maria fez aquele ferrolho para marcar o seu pontinho e agora terça-feira pega a Ponte Preta aí no Bento Freitas. Acho que o Brasil realmente começou bem a Série B. Começou bem, vai ser um campeonato difícil, como sempre é para o Brasil, mas o pontinho fora, por todas as circunstâncias que envolvem, o Brasil começou bem também a competição. Já abriu 4 pontos do Cruzeiro em uma rodada. Isso é uma coisa de louco, né? A gente dá a notícia, olha só, o Cruzeiro estreou bem, estreou com vitória, fez 2-1 no Botafogo de São Paulo e agora o Cruzeiro tem -3 na tabela de classificação. E poderia ser pior ainda, né?
Sim, o gol da vitória saiu já nos acréscimos, né? Ou quase isso, né? Chegou a tomar o empate. Aos 40, 41 do segundo tempo. E digo pior porque o Cruzeiro teve muito perto de perder mais pontos, né, em função das dívidas. Que luta vai ser pro Cruzeiro, né? Agora, a gente também... O Leonardo Acosta falou isso essa semana, e muitos outros colegas também, questão do fator local, né? Falta de ausência de torcedor. A gente falou muito da Série A, mas na Série B, o Manhago falou aí, Brasil e Ponte Preta no Bento Freitas. Jogo para lotar o Bento Freitas, a chavantada enlouquecida, cantando, empurrando o time. E aí vai ter o jogo são jogos do eco, né? Esses jogos aí, aquele jogo que dá eco, assim, tu chegou a ouvir tudo que o treinador tá dizendo, que o jogo... como é que foi ontem o Lindoso deu uma chegada no jogador do Curitiba, o cara mandou o Lindoso longe, deu pra ouvir tudo no ar, né? E, é uma pena, no caso do Brasil, o Brasil vai ter esse grande problema aí de não lotar o Bento Freitas, né? Claro, outros times também, mas a gente fala... diante das circunstâncias do Brasil ter bastante dificuldade, a chavantada realmente empurrar o Brasil para permanecer de novo na B, né? E o Flamengo na Série A, hein? Será que vai sofrer com a falta da torcida? Não vamos esquecer que o Flamengo teve quase de média 50 mil pessoas na campanha do título brasileiro do ano passado. E, sem dúvida nenhuma, era um importante aliado, além, claro, de toda a qualidade técnica que tem. Mas eu tô curioso para ver como é que vai ser o Flamengo sem todo o poderio do Maracanã. Nós temos alguns clubes que são sempre muito fortes enquanto mandantes, né? A dupla Grenal, o Flamengo, o Corinthians. Ontem nós tivemos vitória de 2 visitantes já, né? É muito cedo para dizer que tem a relação, até porque o Inter é melhor que o Coritiba e o Atlético Paranaense está se mostrando ser um time sempre muito confiável, muito perigoso. Mas esse é um detalhe importante e que dá uma ideia ainda mais de campeonato imprevisível, esse Brasileirão que começou ontem e que tem importantes jogos. Já se tem uma ideia, um provável time aí Tô curioso para ver esse Galo no papel, hein, Leonardo Acosta? Provável. Rafael, Guga, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana. O Alan, Jair, Natan, Savarino, Marrone e Queno. É o time que está sendo trabalhado pela imprensa mineira, o Atlético do Jorge Sampaoli. E o Flamengo, ele... Bom, além de tudo tem o seguinte, não tem nenhum desfalque o Flamengo, pelo menos dos titulares. O desfalque é o Diego Ribas, o meia, que até foi divulgado há pouco pelo clube, em função de uma virose e um quadro de gastroenterite, acabou cortado da delegação. Mas ficaria no banco igual. Flamengo de Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O Guga tá para ser negociado com o Spartak Moscou, né? Lateral direito do Atlético Mineiro. É bom ressaltar isso aí, que o negócio tá bem encaminhado. Então, de repente, o Atlético perde, não sei se até vai colocar em campo hoje, né? É um bom lateral, interessante. Agora, sobre o Flamengo, quanto menos mexer, melhor, né? E deixa o Felipe Luiz lá ser o treinador dentro das 4 linhas, quando a bola tá rolando, Rafinha, né? Quanto Só menos trocou né, Rafa? Só trocou um jogador, né, em relação ao ano passado, né? O time o zagueiro, né? Só o Pablo Maria. Isso mesmo, entrou o Léo Pereira. Que é muito bom era do Atlético também. Paranaense. Sim, bom jogador. Mas é isso aí, não tem que mexer muito. Um time que foi campeão brasileiro, um time que foi campeão da Libertadores. Quanto menos mexer, legal. E aos poucos vai colocando. Porque o principal desafio é, claro, manter o nível tático, técnico da equipe, mas também manter um grupo desses na mão, que não é nada fácil. Então, ao médio prazo que a gente vai ver isso aí. Mas agora, para iniciar, já haja muito certo o Domenech Torrent, novo técnico do Flamengo. 2h22, ainda no nosso placar gaúcha, destacando também a vitória do São José contra o São Bento na estreia da Série C por 1-0. E o Ipiranga estava indo muito bem até o final do jogo, mas acabou sendo derrotado para o Brusque de Santa Catarina por 2-1. Esse Brusque que é finalista do Catarinense, em setembro enfrenta na final a Chape. A Chapecoense, que está na Série B do Campeonato Brasileiro.
O Vladimir Menezes, eu acho que nós temos mais um intervalo a fazer, né? Não. Não temos. Boa. Ah, bom recado aqui, Leonardo Acosta. Vladimir Menezes, Wilson Vieira e Rudinei August na nossa equipe técnica, com a Renata de Medeiros na produção do programa, 2h23, Sala de Domingo de São José Industrial, que está lançando hoje a campanha Agosto da Revenda. Visite uma revenda parceira e peça o seu desconto. São José Industrial, alta performance no campo. Ser pai é estar presente e inspirar com o seu amor. Uma homenagem da Steel a todos os pais. As farmácias São João não param de inovar. As lojas estão cada vez mais amplas, modernas e com as melhores ofertas. Passe na São João mais próxima ou acesse sãojoãofarmácias.com.br ou peça uma teleentrega e aproveite. Já que o nosso propósito é falar de tudo, Champions, quem é que vai levar esse título, hein? Nós temos as quartas de final definidas. O Real Madrid, que eu imaginava que pudesse estar entre os 8, não está. Nesse confronto dos carecas, né? Dito pelo Rafael Gomes, discordou que não é o confronto dos carecas mais charmosos. E o Rafael cometeu esse equívoco de dizer que... Eu disse que o mais charmoso pra mim era Marcelo Debona, o careca mais charmoso que eu já vi. Aí chegou o recado aqui da Renata Rosa, do bairro Cidade Baixa, está dizendo que, na opinião dela, o mais charmoso, o mais bonito, é o Léo Miller, da RBS TV. Ah, Renata Rosa não entende nada de careca. E aí, quartas de final, Gustavo Manhago, Rafael Collin, Rafael Gomes, Simon Bianchini, Leonardo Acosta... Vou torcer pro Manchester City. Quem nunca ganhou, vou torcer para ganhar. Mas acho que o Bayern de Munique vai beliscar. Eu fico com o Bayern também. Eu vou torcer pro PSG em função do Neymar. Mas também acho que o Bayern é favorito. Porque ele é brasileiro, né? Bayern de Munique, pra mim, que hoje tem o melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski. O brasileiro tem a mania de secar os seus craques e o nosso craque ainda é o Neymar. Como é que é essa história, Rafael? O melhor do mundo é o Lewandowski? Pra mim, hoje é ele. É ele que decide jogos, ele é campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, artilheiro da Champions League com 13 gols em 7 jogos. Lembrando, ele é o grande cara da goleada por 7 sobre o Tottenham. Também na Champions League, e a cada jogo ele faz 2 gols na Champions. A gente sabe, jogador que define Champions League, ele é eleito o melhor do mundo. Pro azar dele, não vai ter eleição de melhor do mundo nessa temporada. Se não, pra mim, o meu voto seria Robert Lewandowski. A gente fica muito de olho no Cristiano Ronaldo, que tá fora da Champions, no Messi, que foi protagonista no jogo de sábado. Mas tem um cara que tá jogando demais, eu não sei se é a ponto de ser o melhor do mundo, acho que ainda não. Mas o que tá jogando De Bruyne no Manchester City é impressionante, o que o belga tá jogando. Que foi carrasco da seleção brasileira. Mas a temporada passada dele foi melhor, né? A temporada do ano passado, se o City tivesse alcançado pelo menos uma posição melhor, ganhado, por exemplo, a Champions League, provavelmente ele teria sido escolhido o melhor do mundo. Mas nesse ano, já que o Liverpool dominou o campeonato nacional, acredito que o De Bruyne só possa ser considerado, Debona, como o melhor do mundo, até porque esse prêmio esse ano foi adiado por conta da pandemia e todas as adversidades que o esporte e a modalidade estão enfrentando. Mas o De Bruyne sim é um grande jogador, mas ano passado acho que foi o melhor momento dele com a camisa do City, né? De Bruyne. E, poxa, esse Manchester City tem tantos bons jogadores nesse time que eu também acho que é candidatíssimo ao título da Liga dos Campeões. 3 minutos, destaques finais aqui do Sala de Domingo, pessoal, pra gente fechar o programa. Vai, Barão, comentarista de Flamengo e Atlético Mineiro. Valorizar esse jogo que a Rádio Gaúcha transmite em seguida, porque se fala tanto do Atlético Mineiro, então vamos acompanhar o Atlético Mineiro já num grande desafio contra o melhor time do Brasil. E esse melhor time do Brasil, com um técnico novo, qual vai ser o desempenho dele depois de ter vencido o Campeonato Carioca, sem ter feito assim grandes apresentações contra o Fluminense? Vai voltar gastando a bola e confirmando o favoritismo, ou o Galo vai surpreender? Esse é o destaque que eu faço, então, antes da transmissão de Grêmio e Fluminense, digamos esse aperitivo
essa preliminar que a Rádio Gaúcha transmite, Flamengo e Atlético Mineiro, que já fizeram tantos clássicos bacanas. O mais interessante, eu sempre lembro, a decisão de 1980 do Campeonato Brasileiro, 3-2 para o Flamengo no golaço do Nunes. Abraço, Colin, bom programa. Bom trabalho, bom trabalho aí na sequência. Bom programa, eu te desejo à meia-noite. Durante né? a semana. Valeu, Manhago. Valeu, Manhago. Que o Grêmio consiga, assim como o Inter, se superar e vencer o Fluminense e a retranca do Odair que vem por aí, Debona. Valeu, Manhago. Leonardo da Costa, que será o repórter do Jogo da Tarde. Valeu, Leonardo. Se o Domenech não atrapalhar pela qualidade do elenco que tem, o Flamengo é favoritaço nesse campeonato brasileiro. Resta a dupla Grenal torcer que ele atrapalhe. Então tá, valeu. Simon, te cuida. Um abraço, guerreiro. Valeu, Rafael Gomes. Vou deixar aqui uma pergunta, ó. Com as saídas de Dudu e Everton Cebolinha, quem será o melhor jogador do Brasil em 2020? Tem tudo para ser o Bruno Henrique. O ano passado já foi ele, né? É verdade. Na teoria, sim. Aliás, ele recentemente ele foi apontado por não sei exatamente quantos jornalistas como o melhor jogador. Eu acho ele o melhor jogador em atividade hoje no país. Mas é um bom questionamento do Rafael. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência aqui no Sala de Domingo, de Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Santa Massa, Rede de Farmácia São João, Steel e São José Industrial. O cardápio da tarde tem Flamengo e Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense, mas antes de tudo isso, tem em seguidinha com o Jory Vasconcelos o pré-jornada. Valeu, tchau, bom domingo, feliz Dia dos Pais a todos. Sala de Domingo. Parceria Unimed.